Ô pessoal, vamos retornar aí às aulas sobre célula combustível, baterias e por aí vai, né? Então nós estamos no tópico web, transporte de massa em fuel cells. Ver a aula 6, ou seja, se não ver aquela aula 6, aula que eu falo o vídeo, tá? Ela que tem um conteúdo, tá? Vai dar problema assim para o aluno que não está acompanhando o curso. O que eu quero recomendar? Primeiro eu quero falar o seguinte, essa aula de hoje, ela é tipo um bate-bola aqui, um preâmbulo do que a gente vai precisar para falar de simulação, célula combustível, mesmo nos modelos mais básicos, sobre mecânica de fluido e fenômeno de transporte, tá? Aí, como eu já adiantei no curso todo, falei desde a ementa da disciplina que lá para que é multidisciplinar, transdisciplinar, para facilitar a vida do aluno que não é engenheiro químico, nem engenheiro mecânico, eu vou sugerir alguns livros, tá? Tipo assim, pegando esses já resolve o problema. Esse livro aqui da Mecânica dos Fluidos da coleção Shaw, tá? Eu usei ele em 2012, 2013 para preparar um curso da parte de Mecânica de Fluido da engenharia, do curso de engenharia química nosso, tá? Esse livro aqui, ó, de fenômeno de transporte, tem outros, mas é o que eu mais gosto, que tem mais as correlações, as equações mais importantes, que é do Bird, Stewart, Lightfoot, transporte fenômeno. Tá? Tem a versão em português, tá? Ok. Esse livro aqui é o que mais tem tabelas de correlação, por aí vai, tá? Eu gosto mais desse livro aqui, tá? Ok? Esse livro que eu vou mostrar, infelizmente, era fora de catálogo. É o melhor livro que existe sobre design, né? Ou seja, projeto de reatores eletroquímicos. Lembrando que uma célula combustível é um reator eletroquímico, só que o reator eletroquímico ele trabalha com ΔG positivo, ou seja, tem que aplicar a diferença de potencial para ter a reação, e a célula combustível você tem a diferença de potencial relacionada com a energia de Gibbs de forma que ΔG menos NFE, ou seja, um potencial positivo e um ΔG negativo. É espontâneo, mas a lógica da matematização dos problemas é a mesma. Esse livro aqui do Piquet, tá? Quem está na universidade mais tradicional, que tem a biblioteca antiga já, vai achar esse livro lá, tá? Universidade nova não vai achar, que esse livro aqui é da década de 70. Ah, professor, um livro muito antigo, sim, mas os livros tradicionais citam ele até hoje, tá? Eu tenho uns outros da área de eletroquímica, esse aqui é o principal. Um livro muito importante também, mais moderno, tá? Para quem quer aprender a fazer modelagem de reação, esse aqui, ó, Electrochemical Reaction Engineering, do Keith Scott, ok? E tem outro também, Goodrich e Keith Scott, também, que é sobre plantas eletroquímicas. Eu falo bastante também da parte de conversão, tá? A palavra-chave aqui é conversão, figuras de mérito e modelo de reatores, que é pistonado, mistura perfeita, recirculação e por aí vai, tá? Esse livro aqui, eu gosto muito dele, estudei ele, eu usei ele na disciplina nossa também na pós-graduação, é o do Otto Levenspiel, Engenharia das Reações Químicas, tá? Esse livro aqui é excelente, tá? Ok? Presta atenção, Engenharia das Reações Químicas, não tem nada de eletroquímico aqui, mas os modelos de reatores que envolvem a parte de transporte de massa envolvido com fluido e alguma coisa, é a mesma coisa, tá? Mas aqui não vai ter o potencial elétrico na jogada. Mas o certo para quem está aprendendo do zero é ler esse livro aqui primeiro, para depois ir para esse aqui, ó. Esse azul aqui é esse aqui com a questão da diferença de potencial na interface. Ou seja, aqui você tem casos homogêneos e heterogêneos catalisados por materiais que não tem nada a ver com a diferença de potencial. Por exemplo, alguns catalisadores do petróleo. Esse aqui, nós vamos estar falando exclusivamente de fenômeno de interface, que a eletroquímica é exclusivamente fenômeno de interface. Então você tem que ter um eletrodo, interface, eletrodo, solução. Certo? E se quiser uma alternativa a mais, o livro do Froment Bischoff, né? Esse livro aqui também é muito famoso, tá? Ok? Da engenharia também das reações químicas, tá? Ele fazia o papel do livro do Levenspiel, né? Ok? Bom, então vamos começar, né? Então, lembrando das aulas passadas, esse desenho aqui vai ficar meio complicado, mas é uma provocação minha para o aluno estudar a parte de fluido e a parte de transporte de massa, tá? Vamos olhar primeiro a parte azul, que tem a ver com fluido. Na aula passada, eu desenhei a célula combustível do tiro polimérico sólido, nós desenhamos a membrana Nafion. Ela tinha uma camada porosa de carbono da Gas Diffusion Layer, mas com porosidade mais fechada, e depois uma camada de carbono, Gas Diffusion Layer, mais aberta. E depois só que então que tinha a camada onde está... Camada não, onde está o vazio, vamos dizer, que é onde percola o gás, né? Eu falei, vai passar na forma turbulenta, vamos falar assim, escoamento convectivo ao lado dessa camada,
e ela vai sendo amortecida as linhas de convecção até que chega no catalisador, que é a platina grudada no NAFE lá, monodispersa, microdispersa na verdade, né? De forma bem amortecida, para não gerar nenhum fenômeno de erosão. Então, na verdade, embora seja convectivo, como injeta o gás, né? Obviamente, mesmo que seja turbulento, convectivo e por aí vai, que os conceitos daqui um pouco, o que chega na superfície do eletrodo lá é por difusão, que as zonas de convecção são amortecidas na gas diffusion layer, que é aquela camada que ela não tem reação química, ela só tem estruturação. A transferência eletrônica só ocorre no triplo contato, microgrão de platina, vamos se chamar de ponto didático, encostado no NAFE ou encostado no gás, tá? Na zona do triplo contato. Então aqui no canal, isso aqui seria, por exemplo, o canal de dispersão do fluido, tá? Nós temos então a famosa equação parabólica, onde no centro do canal a velocidade é máxima e nas paredes a velocidade vai diminuindo por viscosidade do fluido, né? Tem até a teoria da camada limite, que a primeira camada do fluido que está encostada na parede que tem velocidade zero e aqui também, tá? Então, quanto maior for a velocidade do fluido, mais isso aqui vai ser pronunciado, tá? Essa concavidade, ok? A gente vai ver isso aqui um pouco. Então vamos lembrar, vai entrar de forma perpendicular, aqui está o J, aqui é convectivo, tá? Aqui está esses pontinhos onde começa a gas diffusion layer, tá? Então a gente pode pôr aqui, ó, o início da gas diffusion layer, tá? Gas diffusion layer, que vai dessa posição aqui até o X estrela, aqui seria onde estaria as zonas de tipo triplo contato, tá? Ok? As zonas ativas, ok? Então, vai passando aqui e vai, aqui, obviamente, vai tendo zonas de turbulência aqui, né? Onde esse vai entrando perpendicularmente essa espécie gasosa, por exemplo, abastecendo por hidrogênio, né? Até ela chegar na camada da zona ativa aqui, certo? Esse desenho aqui, ele mostra que tem um decaimento de concentração com a distância devido à dificuldade de penetração do hidrogênio até lá, mas não é porque ele reagiu aqui, ele só reage aqui, ó. A taxa de consumo do hidrogênio na célula combustível, né, para liberar os prótons através do NAFE, que vai encontrar do outro lado da membrana, né, o oxigênio para formar água, é só nessa região que ocorre aqui, ok? Eu chamei de X estrela, tá? Então aqui vai ter a queda da concentração, então o gás está na concentração, sei lá, tantos mol por litro, tantos gramas por litro. E ele vai ter esse amortecimento, ou seja, vai ter a redução de concentração até que chega aqui, né? Obviamente, se todo for consumido, aqui vai cair para zero, a concentração de superfície vai ser zero, que é a concentração estrela, e aí teria-se a corrente limite da célula combustível. Então esse desenho já foi dado no início do curso, de uma forma simplista, sem falar em dispositivo, é o mesmo, tá? Só que lembrando que ele é totalmente difusivo e aqui tem um convectivo antes, tá? Ok? Então essa é a zona tubular, essa é a zona da camada difusora porosa, tá? Ok? Lembrando que a espessura da camada difusional, embora seja um modelo simplista, mas que a gente usa muito e ela tem bastante uso na prática, porque às vezes os modelos são tão difíceis que não tem solução analítica, só com simulação matemática, né? Para explicar alguns conceitos, o modelo de camada difusional de Nair serve aqui também, né? A gente vai ver depois que ele é inversamente proporcional à velocidade do gás, porque quanto maior for a velocidade do gás, né, mais isso aqui vai ter essa influência perpendicular aqui devido à turbulência aqui nas regiões. Lembrando que isso aqui é rugoso, né? Isso aqui só é uma camada de grafite, né? O grafite trançado, o tecido sarja, né? Por exemplo, tecido de carbono. E aí você vai ter que a camada vai diminuir a espessura na medida que você aumenta a velocidade do gás, que já aumenta o grau de turbulência, vamos assim dizer, tá? A palavra-chave que é grau de turbulência. Lembrando então que nesse modelinho aqui, o fluxo convectivo e o fluxo fusional são perpendiculares, são interpendiculares, tá? De forma geral, a gente temos assim, ó, a concentração do reagente e a concentração do produto no bunker, que seria nos canais de transporte, né? Lembrando um detalhe, o reagente que está sendo consumido, o fluxo dele é rumo à zona ativa, né? Ok? Lembrando que o fluxo é sempre contra o gradiente, né? E a espécie que está sendo o produto, ele vai o quê? Contra a direção que aumenta o x, entendeu? Então, o que está sendo consumido nessa direção, o vetor, o j, aqui na verdade é um vetor, né? É o que está sendo produzido para cá, ou seja, até para a lógica que, se não tiver uma taxa de entrada igual a taxa de saída, o se ficou ocupado, ele não vai proporcionar mais a corrente. Se a corrente está mantendo constante no dado potencial elétrico, é porque tudo que entra sai, não tem acumulação, do ponto de vista teórico, prático, ok? Então, lembrando então, que no X estrela aqui, nós temos a zona triplo contato, que é a região que forma a camada atrativa
nos dispositivos que têm eletrólitos sólidos, tá? Esse conceito de zona de triplo contato é só para eletrólitos sólidos, tá? Okay. Bom, então, a corrente Faraday-Lemaitre, pegando nas aulas passadas, no início desse curso, né, a gente viu que o J-limite baseado na teoria de inércia, não na teoria de inércia do potencial elétrico, não, que dá a força eletromotriz, relação da atividade eletromotriz, não. É aquele conceito da camada de inércia, tá? De difusão, ok? Então, a corrente limite é o número de elétrons, constante de Faraday, a difusão do gás aqui, proporcional à constante concentração de bulk dividido pela espessura da camada difusional. Então, como é que a gente aumenta a corrente limite na célula combustível? Você tem que maximizar o numerador, que é a concentração de bulk, ok? Nesse caso aqui, vocês já viram que é bem complicado, né? O que eu estou falando de bulk aqui não é no bulk aqui, de onde está tendo o transporte de massa, né? É o bulk aqui, ó, que está muito perto da zona ativa, é por isso que tem esse problema das definições aqui, que a gente vai ver depois, que é a questão do ponto de referência, que eu vou falar depois, tá? Não é bem localizado o ponto de referência, fala a partir de tantos micrômetros da camada, como essa reação não é tão simples assim, tá? Ok? Vamos lembrar alguns detalhes. Estudos experimentais mostram que a espessura da camada de difusão do gás vai em torno de 100 a 300 micrômetros, tá? Micrômetro, né? E a difusão gasosa ela é em torno de 1 vezes 10 a menos 2 centímetros quadrados por segundo. É muito alto. Vamos lembrar que a difusão de íons em eletrólitos convencionais, né, é 10 a menos 5. Então ela é 1000 vezes maior do que a difusão de íons, tá? Okay? Então é muito rápida, tá? É por isso que, como vai ter difusão gasosa e vai ter difusão no condutor iônico, que seria, por exemplo, no caso do NEFI, se for uma polymer electrolyte fuel cell, a difusão que é importante é a do NEFI, que ela vai estar em série e se comporta como se fossem resistores em série, no final das contas, né? A difusão no NEFI vai ser da ordem de 10 a menos 5 e a difusão na fase gasosa é 10 a menos 2, então ela não vai ser, ou vamos dizer, a etapa lenta do processo difusional. O processo difusional total vai ser governado estritamente pela difusão no condutor iônico, certo? Vamos lembrar também que a reação de oxigênio ela transfere 4 elétrons. E a de reação de hidrogênio, né? É menos elétrons. Então o que acontece? Esse mecanismo vai ser muito mais complicado, o dia da reação de redução do oxigênio, né? A RRO, do que a reação de oxidação do hidrogênio. Então o que acontece? Nós vamos ter a corrente limite. E além disso, o que acontece? Usa-se na maioria dos casos ar ao invés de oxigênio puro. O ar tem em torno de 21%. Então você está pondo uma massa gasosa, naquela massa gasosa, aquele volume, 21% daquele gás, só que é oxigênio, ok? Então juntando isso, juntando que a corrente limite dele vai ser baixa por causa dessa menor concentração, do um lado você vai ter 100% de hidrogênio, do outro você vai ter 21% só do oxigênio. E lembrando que a reação é muito mais difícil do oxigênio, ou seja, a corrente de troca, né? O J0, que tem a ver com a constante cinética heterogênea. O oxigênio é muito menor que a reação de hidrogênio, muito menor mesmo, tá? De pelo menos 1000 vezes, de 1000 a 10.000 vezes menor, tá? Ok? Então isso tudo faz com que as resistências de transferência de carga, depois que a gente vai ver, de transporte de massa, que tem mais importância, né? Vão ser tudo relacionado ao oxigênio, porque o hidrogênio perto dela vai ser, do ponto de vista relativo, quase que desprezível, às vezes até desprezível se a célula estiver muito bem otimizada. Certo? Perdas não ônicas dos processos de ativação. Vê a aula 6, tá? Essa aula aqui, lembra eu falei, o preâmbulo lá da parte do transporte de massa já foi dado, tá ok? Aqui eu vou fazer apenas uma adaptação de linguajar, ou seja, de jargão que o pessoal usa na célula combustível. O pessoal, essas equações foram demonstradas nesse curso, tá? A concentração de bulk de uma espécie é a corrente limite, a espessura da camada de fusão de Nernst, MFD, coeficiente de fusão. E a concentração da espécie reduzida, né? No ponto estrela, tá? Ok? Ele vai ver depois aqui o que eu quero dizer com essa estrela. Ela vai ser de bulk menos. Aqui não é JL, aqui não é corrente limite, tá? Corrente limite é o sinônimo da corrente máxima alcançável, tá? E aqui é a corrente normal, que é um valor menor que a limite, tá? Vezes a camada de fusão de Nernst, NFD. Aí, posto isso, que foi mostrado nas aulas passadas, então é o seguinte, é um conceito que eles usam na célula combustível, que é o seguinte: o sobrepotencial de transporte de massa devido a Nernst é o zero de equilíbrio nesse estrela aqui, então vai ter o RT sobre NF, Ln da concentração da espécie no bulk, da espécie na superfície do catalisador que ocorre essa reação, que são essas zonas aqui, X estrela
que é a região onde tem o quê? A zona do triplo contato, tá? Porque eu falei que não, do ponto de vista assim, prático é difícil de estabelecer onde que é. A gente usa ela como, se você usar esse conceito no começo, no modelo do começo ao fim, mantendo consistência, não vai ter problema nenhum, tá? Ok? Bom, por que é tão difícil localizar isso? Porque, por exemplo, a camada de fusão de Nernst, para quem já leu alguns livros sobre isso, em eletrodos planos, ela foi medida por interferometria. Fenômeno ótico. Você vê direitinho, ela vai assim, faz uma curva e decai. Só que a zona do triplo contato ela fica dentro do mesh poroso de grafite que a luz nem penetra até lá. Então é muito difícil medir isso por técnicas convencionais para saber qual é a espessura, onde chegou, tá? Onde está localizada a zona de reação. É muito difícil fazer isso, tá? Do ponto de vista prático com métodos convencionais. Ou seja, mexer com eletrodo poroso e eletrodo difusor de gás é muito complicado, tá? Bom, então a gente tem finalmente, né, rearranjando aqui, que a expressão em termos de corrente, né, que é o que a gente mede na prática, de concentração, passou o potencial de transporte de massa para Nernst, RTN e FLN da corrente máxima possível, que é a corrente limite, dividido pela corrente limite, menos a corrente num ponto qualquer. Aí isso aqui evita qualquer indeterminação, porque não existe LN nem de zero e nem LN de número negativo, muito menos de negativo, né, ok? Bom, aí essa equação também é a que mostra porque que essa expressão dá aquela famosa curva que eu expliquei também nas aulas passadas assim, ó. Aqui varia muito pouco até aqui. Só quando você está chegando muito próximo do J limite é que você tem um aumento abrupto e diminuição abrupta aqui. Porque é só assim que a exponencial varia, desculpa, o caso logarítmico, que é sobre o NETM, né, sobre o potencial de transporte de massa, vai variar de forma apreciada. Então, se você está aqui na corrente muito menos 0,9 da corrente limite, já vai variar pouco, tá? Então, é quase uma constante, é muito pouco, é o que chama de fluxão monotônica, muito pouco variante, tá? Ok? Essa então é a expressão para o seu potencial de transporte de massa de Nernst de acordo com os livros de célula combustível, notação de célula combustível. E tem o transporte de massa que se chama população, tá? Que envolve a teoria de Butler-Ballmer-DeGroosh que a gente falou nas aulas passadas, né? Então vai aparecer o famoso parâmetro cinético alfa, que é o coeficiente, né, Charge Transfer Coefficient, coeficiente de transferência de carga catódico, ok? Porque a reação que interessa aqui, como eu falei, que vai governar a catódica, não anódica, por causa dessa relação aqui, da corrente de troca de um segmento marco do grupo, tá? Então nós vamos ter o LN aqui, agora, do J da corrente no ponto qualquer, desde a concentração nessa que eu chamei de asterisco bolinha, que é um ponto de referência que você coloca no seu modelo, localizado no MEA, numa zona aqui, ó, muito próxima, aqui, ó, podia ser o nosso X estrela. Então, as regiões aqui estão sítios ativos, tá? Essa região aqui estão sítios ativos, tá? A região localizada aqui, ó, os sítios ativos, tá? Que faz vizinhança na tríplice fronteira, eletrólito iônico, eletrólito sólido, gás, condutor metálico, ou seja, um escoa o próton, absorve o próton, pelo mecanismo de Grottons transfere ele, o eletrônico absorve o elétron, absorve entre aspas, né, quando conduz o elétron, e você tem onde entra a massa e sai massa, né, no caso da junção do gás, né. Bom, então, a gente tem essa expressão aqui, ó, finalmente então, tá? Que a estivação vai estar aqui, como essa aqui é a aproximação de alto campo, né, nós estamos na aproximação de Tafel, vocês devem lembrar bem, que é quando o eta é maior que 0,1 volts, a gente pode usar a expressão de Butler-Ballmer na forma de relay de Tafel. A gente lineariza ela, ok? A gente soma com aquela questão da relação seno e hiperbólica, ok? E considera só um dos exponenciais. Então essa é a expressão. Tá? Nós vamos ver uma questão aqui um pouco. Vou fazer uma provocação com isso aqui. Posto isso, nós vamos ter então, qual que é o jeitão da curva de polarização de uma célula combustível bem comportada, vamos dizer. Não importa se ela é sólido, se ela é de eletrólito sólido, se é de aço fosfórico, se é de... Não vamos assumir que é tudo a mesma coisa por enquanto, tá? Não, mas não é, tá? Só vamos falar um modelo genérico simples para entender os aspectos mais básicos de célula combustível por enquanto, tá? Depois nós vamos refinar na coisa aqui nesse curso. Então, feito isso, e lembrando que para se ter condição de quase estacionário, ele tem que varrer. O experimento tem que ser feito assim. Você tem que varrer potencial com corrente elétrica de forma que a curva se sobrepõe. Eu expliquei. Não, você tem que garantir condição de quase estacionário. Então você faz, por exemplo, 0,1 mV/s, exagerado. E faz 1 mV/s.
As duas subiram para o zero, tá? Na condição estacionária, faz 2 mV/s, continua, faz 10, opa, a curva deslocou uma da outra, não está mais no estado estacionário. Então você tem que pegar o limite inferior menor. Então considera se é 2, se é 5 mV/s. Você não pode usar uma velocidade que em cada vez vai aumentando o incremento, a curva não se sobrepõe com os fluxos de gases, por exemplo, na célula combustível hidrogênio e oxigênio constante. Certo? Tá? A célula está equilibrada, fluxo de gases constante. Você tem que variar a velocidade de varredura, otimizar ela, de forma que as curvas de descarga se sobrepõem. Okay? De acordo com esse modelo simples aqui, que tem alguns livros de célula combustível, pense então que a influência do transporte de massa total na célula, ele vai ser dado para os dois termos, que a gente discutiu aqui agora, que vai, fazendo a fatoração, vai ficar o RT sobre NF, 1 mais 1 sobre alfa catódico, LN de JL, que é o limite menos dividido pelo limite, menos o J em um ponto qualquer. Se fizer um gráfico nesse, por exemplo, no OD, no spreadsheet qualquer, no Excel, no MATLAB, vai ver o seguinte, ó, vamos pensar aqui, tanto aqui a curva potencial, tá? Lembrando que o eta, né? A gente vai explicar o potencial, pode pôr eta aqui se quiser, tá? Okay? Vai ser o seguinte, nós temos uma força eletromotriz que independe de qualquer coisa, né? Tem a ver só com a natureza da reação química. E aqui nós temos uma curva vermelha experimental, por exemplo. Como nós vimos na aula passada, aqui um vermelho ele vai em cima do experimental até aqui mais ou menos, né? E depois continuaria. Essa seria a ativação por Butler-Valmer de Cruz, que não tem limite para ela, não tem corrente limite para ela. Ela continuaria. Então o que não deixa a corrente, o potencial continuar a ser constante? Essa parte verde, que tem a ver com o transporte de massa na camada de fusão de nêutrons. E ele começa se sobrepondo, aí aqui é o contrário, ele começa se sobrepondo não no curso experimental, o verde começa se sobrepondo, né, sobre o valor da força eletromotriz, o potencial de equilíbrio, né, e até que depois ele abruptamente desloca para baixo, ok? Porque você chegou naquela condição aqui, ó, que J está tendendo a ser JL, aí esse argumento aqui vai ser muito grande, aí a variação do logaritmo vai ser grande, então você vai ter essa variação abrupta aqui, ó. Ok? Então, somando essas duas curvas, explica-se essa curva experimental. Então, em polarizações curtas, o que manda é a cinética. Em polarizações longas, o que manda, entre aspas, é o transporte de massa. Esse modelo aqui completo, já falei que vamos ver isso depois, eu peguei um livro bem simples, tá? Que eu lembro qual. Depois eu coloco no vídeo a informação. Esse modelo aqui não incorpora uma coisa importante, que é resistência não compensada de solução. Ou seja, do ponto de vista prático, isso aqui nunca é paralelo ao eixo X. Tem uma inclinação aqui que é a resistência não compensada, que se manifesta mais em correntes médias, vamos dizer, tá? Bom, e aqui a influência da corrente nesse modelo aqui, se o JL se for maior. Quanto maior for o JL, mais você vai prolongar essa região aqui, ó, que tem um potencial quase estacionário, tá? Então, uma corrente de troca maior vai te garantir que você consegue ter uma corrente, um potencial, um seu potencial praticamente estacionário por longas densidades de corrente, tá? Se ela for baixa, aí isso vai ser curtíssimo, tá? Isso é uma célula que não opera bem. Uma célula que opera bem, ela tem que ter uma densidade grande, tá? Lembrando que, por exemplo, Polymer Electrolyte Fuel Cells, ela vai em torno de 1,5 ampere por centímetro quadrado, a densidade de corrente aparente muito alta, tá? Ok? Posto isso, nós vamos falar, isso aqui é só falei do beabazinho, que é o que está mais basiquinho nos livros sobre isso aqui. Vou falar agora um pouco dos conceitos importantes que são transdisciplinares, baseados no livro que eu mostrei aqui. E na próxima aula nós vamos começar a destrinchar os modelos mais avançados de célula combustível, ok? Estou no tópico N agora. Vamos falar do transporte fusivo convectivo e a queda de pressão de gás ao longo de canais de transporte. A gente sabe, por exemplo, que célula Solid Oxide Fuel Cell, a que trabalha em torno de 1000 graus, ela tem arranjo tubular e planar, né? E a mecânica dos fluidos, o escoamento de fluido em tubos, depende muito da geometria. Então, se é tubular, circular, cilíndrico, se é um quadrado, que a gente vai chamar de canal retangular, é totalmente diferente. A gente vai ver depois, tá? É isso que a gente vai ver aqui, tá? Sem entrar muito em detalhe, eu chamo de teorema Pitt-Buckman, que é o seguinte, ó. A equação de Navier-Stokes é muito difícil de trabalhar, né? Quem já leu ela sabe. Tem até alguns prêmios aí para matemática resolver alguns casos analíticos dela, por aí vai, soluções para ela, que é trabalhada de forma numérica nos cursos de engenharia mecânica e química. O que importa é, para tirar a informação útil dela, o pessoal abriu mão de análise dimensional.
O que é isso? É um teorema da física, da matemática, que é muito útil. Sem entrar muito em detalhe, isso aqui está em bons livros. Nesse livro aqui da coleção Stahl tem a explicação da direitinho do teorema Pi. O teorema Pi é o seguinte: se você tem um número Pi, não é 3.1416, não, é um número, é uma representação, tá? Por isso é Y aqui, tá? Que é L, que é parâmetro orbitário da mecânica do fluido, que é o quê? A dimensão característica do tubo onde você está escoando, ok? Da geometria do sistema, vamos dizer. Coeficiente de transporte de massa, então você está multiplicando. Essa dimensão característica, que isso é determinada, proposta a cada caso, tabelada, coeficiente de transporte de massa, coeficiente de fusão, a viscosidade, tá? Vamos falar dos tipos de viscosidade que tem, que é dinâmica e cinemática, tá? E a velocidade linear do fluido. Tudo bem? Bom, o L, em alguns livros, é dado como DE, dimensão característica, tá? Ele é um parâmetro que é o descritor do tipo da tubulação, vamos dizer, que está sendo escoado, tá? O teorema Pi, ele é destrinchado de forma que se obtém ele, tá? No curso que a gente dá aqui de mecânica de engenharia de reator, eu deduzo isso, mas vamos ficar mexendo com isso aqui vai demorar demais, tá? Aqui eu vou pôr só as equações-chave. Então, o teorema Pi pode ser destrinchado em 3 produtos que a gente vai chamar de grupos adimensionais, tá? Que é o produto KTMLD elevado ao expoente beta, o produto VL sobre Ni elevado ao expoente eta, e a razão Ni D, que é elevado a menos gama menos beta. Ok? Isso aqui, por isso que chama grupos adimensionais. Essas razões são todas adimensionais, tá? Então você tem que o número π é chamado de produto de número de Sherwood, que é esse primeiro aqui, elevado a beta, o número de Reynolds, que é esse segundo aqui, elevado a eta, e o de Schmidt, que é esse aqui menos gama, elevado a menos beta. Esses 3 grupos adimensionais têm número. Tem o Grashof também e o número de Wagner na eletroquímica que a gente usa às vezes. Grashof é muito usado para transporte de massa por convecção, nós não vamos falar, tá? Ok? E o número de Wagner é usado para distribuição não uniforme de corrente em eletrodos rugosos. Tá? Provavelmente não vai dar tempo de falar isso. Não. O que é importante aqui, por enquanto, o aluno saber o seguinte: esse beta, esse N, esse eta, você só consegue deduzir isso aqui se, somente se, beta, eta e gama forem independentes. Então significa o seguinte: você pode fazer experimento independente, porque o beta não depende de eta e vice-versa. Então esses 3 grupos se comportam de forma individual. O produto dos 3 é o famoso teorema Pi, que garante que a dimensionalidade é garantida. Tá? Ele que assegura que a dimensionalidade é garantida, tá? Mantendo os preceitos matemáticos para deduzir isso. Porque aí fazendo isso, né? Passando, dividindo, faz a escolha de... É escolha, tá? Isola-se Sherwood, que vai ser uma constante qualquer, ok? Obviamente, aqui tem uma constante dimensional, uma constante aqui que garante que isso aqui seja tudo dimensional, que ela é desconhecida, vai ser conhecida a cada caso, né? Então, você isola aqui nessa equação, o número de Sherwood é uma constante, vezes Schmidt elevado ao expoente A, vezes Reynolds elevado ao expoente φ. Tem vários tipos de experimentos que você faz, mantendo um variando o outro para determinar os expoentes A e B para cada caso. Tá? Esses livros aqui que eu falei estão muito bem explicados, ok? Então, o que é interessante saber é que Sherwood é uma função de Schmidt e Reynolds, ok? Tá? Aí vai falar que é força viscosa, força dinâmica, força viscosa, não importa como eles definem, tá? O importante é saber que fluido é uma coisa complicada, equação de Navier-Stokes complicadíssima, pior que a equação de Schrödinger da mecânica quântica. Então trabalhos com grupos dimensionais para facilitar as coisas, entendeu? É como se você particionasse a equação, usasse o teorema para fixar essa dimensionalidade e aí comparar de forma indireta, tá? Okay? Por exemplo, para fluxo laminar, tá? Na eletroquímica, o que é fluxo laminar? Fluxo laminar é o seguinte, é quando as camadas, imagina uma casca de cebola, né? É como se cada casca fosse um fluido com velocidade diferente. Eles não se interpenetram, tá? Ou você pode imaginar também, por exemplo, um tubo circular cilíndrico, né? A agulha no meio do tubo tem velocidade máxima e ela vai tendo capinhas nanométricas até que você chega na parede do tubo, que tem velocidade zero. Então as camadas cilíndricas com raios diferente, cada uma tem a sua velocidade e uma interfere na outra. Esse é o conceito de fluido laminar. Quando se injeta um corante, por exemplo, esse experimento tradicional que é assim. Você tem um injetor aqui, tá? Você tem um tubo aqui, uma tubulação, tá? E aqui está o tubo, tá? Aqui se injeta um corante, tá? Nessa agulha aqui.
Você vai injetando o corante, você vai vendo o traçador aqui, o fluido, a água prepara. Injeta o corante vermelho, vai aqui, ó. Isso vai aumentando a velocidade do fluxo aqui. Tantos litros por vazão, litros por minuto, vai aumentando até que ele começa a fazer isso aqui, ó. Olha, bagunça tudo, que não tem mais as linhas sendo formadas, você tem a transição de laminar para turbulento. Está explicado dessa maneira, tá? Okay? Então, esse experimento aqui é muito interessante, porque ele mostra uma conexão muito simples com a eletroquímica, ó. É muito útil, por exemplo, para o estudo de redox flow bed. Então você faz experimentos, aumenta a potencial, a corrente vai aumentando até que você tem o valor limite, né? Você não pode continuar aqui, que seria a degradação do eletrodo. Essa corrente limite ela tem uma relação muito simples. A Sherwood é a dimensão característica do seu tubo, a gente vai ver na nossa câmara, na verdade, racional, né? Dividido por N, número de elétrons, para o coeficiente de difusão, a concentração de Boole, que você conhece, ou seja, você conhece tudo, né? Caracterizando isso aqui direitinho, e vezes a corrente limite. Então você tem que, com a dada geometria da tubulação e que o resto é tudo constante, num dado espécie eletroativa, que o número de Schmidt aumenta linearmente com a corrente limite. Ok? Então, essa é muito utilizada em engenharia eletroquímica, tá? Vamos agora focar num caso que seria o escoamento, tá? Em canais retangulares. Então vamos pegar as ordenadas aqui, ó, Y, Z e o X entrando no quadro aqui, tá? Ok? Como coordenada. Então o vetor V, a velocidade, está apontando no X, seria Vx, tá? Ok? Então aqui eu tenho aqui, ó, o fluido escoando nesse tubo na velocidade que é em direção Vx, tá? Penetrando essa parede aqui com a chuleta. Então nós temos a largura aqui W, o comprimento dessa câmara L e a altura D, certo? E vamos imaginar, por exemplo, poderia ser um reator de placas paralelas, poderia ser um eletrolisador também aqui, ó, placas paralelas, tá? Ok? Só para simplificar, tá? Não vou entrar em detalhes, depois eu vou falar a aplicação disso direitinho, porque quero explicar o conceito. Tem o que chama de razão de aspecto, tá, do canal, que é arbitrário também definido no mecânica dos fluidos. Nesse caso aqui, para canal retangular, o gama, que é essa razão, ele é o D sobre o W, ok? Então lembrando aqui, ó, se o D for pequeno, se for uma célula filtroprensa bem pequena, e o W é um valor sempre a largura do eletrodo, né? Então aqui seria a distância do B, a distância de separação dos eletrodos, e o W a largura do eletrodo, esse gama seria um número que muito pequeno, tá? Um exemplo para esse tipo de canal aqui, ó, que ocorre muito na eletroquímica, é muito mesmo, tá? Ok? Porque por exemplo, na célula combustível, se você tem ou na RFB, Redox Flow Bed, você tem um canal todo serpentina, interdigitado, mas dá para modelar bem, lembrando que até o fim dele, ele é um retângulo da maioria dos casos, tá? Ok? Embora que trata um caso de um canal único, tá? Dá para aproximar, assumindo que esse retângulo seria conectado ao serpentina, que ele esticaria, seria um retângulo, um S seria como um canal retangular bem comprido. Não é tão simples não, mas dá para introduzir o conceito, tá? Ok? Então o Sherwood para esse caso aqui seria, ó, medida experimental, tá? Fazer um experimento. Isso aqui é tudo experimental, tá? Com relações, né? Sempre experimental. Sherwood para esse canal aqui é 1,47, que multiplica o número de Reynolds, o número de Schmidt, vezes o comprimento característico, né? Dividido por L, que é esse tamanho aqui, elevado a 1/3. Vezes 2 dividido por 1 mais gama, elevado a 1/3. Lembrando que o L, né? É 2WD, W é esse aqui por D esse aqui, dividido por W mais D. Isso é definido, tá? Não é deduzido. Para manter dimensão e tabelar os parâmetros. Uma vez definidos os parâmetros, né, que são arbitrários da mecânica dos fluidos, eles tabelaram tudo e fazem, então, mantém a consistência no modelo do raciocínio do começo ao fim. Então, isso aqui é para escoamento laminar, tá? Ou seja, não tem a turbulência. Essa é a relação. Se for turbulento, para esse mesmo canal aqui, aí Schmidt já vai ser 0,023, então o número experimental aqui é muito menor. O Reynolds não vai estar elevado a 1/3, vai ser 0,8. E Schmidt vai estar elevado a 1/3. E esse parâmetro aqui não aparece porque não faz sentido. Porque não vai ter mais a questão da laminar, de ser laminar, ok? Em termos de coeficiente de transporte de massa, tá? Que a gente tanto falou no começo desse curso, essa relação pode ser expressa como sendo 0,023, Reynolds elevado a 0,8, Schmidt 1/3, vezes o coeficiente de difusão dividido pelo L, que é o comprimento característico, que é 2WD dividido por W mais D. Ok? Por que pode fazer isso? Porque Sherwood é KTM vezes L dividido por D. Nós estamos falando. Entendeu? Certo.
Padrão de fluxo laminar no plano XY. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui, ó, o eletrodo polimétrico sólido, o SPE. Eu tenho a primeira camada de grafite não, tecido de carbono microporosa. Eu tenho a posela macroporosa. E aqui está a parte da serpentina, por exemplo, está escoando o fluido. Então o escoamento está nesse sentido. O gap aqui é largo, né, que nós estamos falando da dimensão do canal do escoamento do fluido, né? Então nós vamos ter aqui, ó, a parábola, né? Que é onde no centro do tubo, no centro do canal ela é máxima, a velocidade do gás, tá, do fluido qualquer, como nesse caso aqui é gás, né? Ela vai diminuindo em relação às paredes. Aqui à esquerda é parede mesmo, é não reativo, né? Só que à direita aqui a situação é um pouco mais complicada, porque aqui onde ele vai ter o amortecimento aqui na parede rugosa do grafite e vai penetrar perpendicularmente, né? Se esse tubo fosse liso perfeito, o que ia acontecer depois do escoamento viscoso é com a partir de uma certa velocidade, tem o que chama de velocidade de entrada, tá? Para o fluido perfeitamente desenvolvido, tá? E o fluido no meio do tubo, tá? Que hoje tem uma frente mais fixa. O que é isso? A diferença da velocidade entre aqui e aqui é grande, aqui é menor, tá? Quanto maior for o pistonado ideal, seria isso aqui, ó. O pistonado ideal seria um elemento de volume que se desloca dessa forma aqui, com todos os elementos iguais, mas ele não se mistura com o anterior. Seria como se fossem pastilhas deslocando, tá? No livro Conceito de Reator Pistonado é isso, tá? Então, essa questão do fluido não ainda totalmente desenvolvido, tá? Lembrando que em cada vetor desse aqui, a velocidade é dependendo da posição, tá? Ok? O D aqui, ó, então ela é máximo no meio e menos nas extremidades, tá? Lembrando então que vai ter fluxo difusivo aqui perpendicular, enquanto que o convectivo que produz que incrementa esse difusivo, né? Tá no eixo X aqui, o outro tá no eixo Y, tá? Aqui seria a entrada do canal, aqui a entrada na saída. Na prática a gente sabe que isso é feito tendo, por exemplo, uma serpentina, ok? Vários tipos de célula combustível. Como é que se dá a queda de pressão no esquema desse aqui, ó? Num tubo? A gente tem que a queda de pressão, que é ATM ou bar por metro, né? Ela vai ser para tubos cilíndricos, por exemplo, uma solda oxide fuel cell, alguns modelos dela, 4 dividido por D, onde D essa dimensão do canal, tá? Seria do tubo, diâmetro do tubo, né? Vezes tal médio na parede. O que é tal? Tal é a tensão cesariana que sai da lei de Newton, do escoamento do fluido. Vamos lembrar rapidinho, ó. A lei de Newton fala o seguinte, ó. A tensão cesariana é a força que se aplica normalizada pela área de seção transversal perpendicular, tá? Então por isso chama de cesariamento, porque o fluido descoando um sobre o outro, rasgando uma camada em relação à outra, tá? Ela é proporcional à velocidade no eixo X, como ela varia, então, no eixo X, com o eixo Y, com a altura. Essa questão que eu estou mostrando aqui, no meio aqui, por exemplo, ela é máxima, aqui ela está diminuindo, tá? Então, esse gradiente aqui, a constante proporcionalidade é o eta, e esse eta chama viscosidade dinâmica, tá? Aí define-se em termos dele, ele que se mede na prática. Aí define-se em termos dele uma outra viscosidade, que é a cinemática, que é o eta, tá? Esse eta aqui é medido em unidade de, por exemplo, centipós, pós e por aí vai, tá? Pós é em poesia, né? Aquele grande estudioso do caso, do escoamento do fluido, né? Então o eta dividido pela densidade do fluido, nós vamos ter viscosidade cinemática. Por quê? Essa unidade aqui é mais amigável. A unidade do Ni aqui, que é a viscosidade cinemática, é centímetro ao quadrado por segundo, que é a mesma unidade do coeficiente de difusão. Então, como simulações trabalhar com adimensionais é mais fácil, ela corta em vários casos a questão do coeficiente de difusão. Então você faz análise de grandeza em relação ao coeficiente de difusão. Por isso que ela é interessante, tá? Por causa disso, ela vai ter a mesma unidade do coeficiente de difusão, viscosidade cinemática. Tá? Então, certo? Então, isso aqui seria para o caso mais simples, que tem uma geometria perfeita do ponto de vista da escoamento do fluido, né, que é o tubo cilíndrico. Mas no nosso caso do canal retangular, por exemplo, seria nos casos de RFB e algum tipo de célula combustível. Aí nós temos o seguinte, que aí já é mais complicado, tá? A queda de pressão com a distância vai ser 2 vezes uma função F, parâmetro F, vezes o Reynolds, vezes a viscosidade cinemática, vezes a velocidade média do fluido, que é medido no meio do canal, dividido pela distância D aqui ao quadrado.
Esse produto F vezes RE, ou seja, F vezes número de Reynolds, era tabelado e estudado para esse tipo de canal, tá? Experimentalmente sabe-se que ele é em torno de 16, tá? Ok? E a dimensão característica aqui vai ser 4 vezes o produto D vezes L dividido por 2 vezes D mais L, certo? Que é a dimensão característica desse tubo aqui. Então, tem-se então que a queda de pressão nesse tipo de escoamento aqui, para você tem serpentina, vai ser aproximadamente o comprimento da serpentina, vezes 32, vezes a viscosidade do gás, vezes a velocidade média que está sendo escoado. Tá? Lembrando que essa velocidade média corresponde ao meio do canal, que é a velocidade dele máxima, e dividido pela dimensão do canal ao quadrado. Ok? Vamos lembrar de um detalhe: a cortesia cinética dos gases, seja a básica de Maxwell ou a de Chapman-Scott, que chama a teoria dos gases densos, né? A viscosidade de líquido, não importa se é cinemática ou se é dinâmica, ela diminui com o aumento da temperatura, certo? E a viscosidade de gás aumenta com o aumento da temperatura. Então, por exemplo, em célula combustível que está bombeando gás, se você aumenta a temperatura, você vai estar aumentando a viscosidade, você vai estar aumentando o preço de bombeamento que você vai gastar. Se você está falando da direct metanol fuel cell, com a célula que usa líquido, aí se aumentando a temperatura, você vai diminuir a viscosidade, você vai gastar menos custo de bomba para circular esse líquido. Certo? Só para lembrar desse conceito, isso aqui é importante, né? Para falar em simulação. Tópico O. Vamos falar do dimensionamento básico, colocar esses conceitos iniciais aqui, tá? Você vem abaixo aqui de números adimensionais e geometria de canal. Vamos falar, no caso desse, de scale-up. O que é isso? Eu fiz uma célula combustível pequena, de 4 centímetros quadrados, 10 centímetros quadrados de área. Eu quero fazer um protótipo de 1 metro quadrado. Qual que é a questão do scale-up? Que é você pegar as características de um equipamento que funcionou bem, pequeno, e tentar fazer com uma dimensão maior e garantir que ele funcione. Tem uma regra que é a seguinte: um dado grupo generalizado ele deve ser mantido constante no processo para manter a taxa de conversão. O que é isso? Você tem um grupo característico dimensional que, se a hora que você aumenta o dispositivo ele se mantém constante, você garante que as propriedades do dispositivo grande, de forma intensiva, vai ser a mesma coisa que do dispositivo pequeno. Ok? Então, intensivo. Então, as características intensivas se mantêm. Como as características intensivas se mantêm e você aumenta o tamanho do dispositivo, aí está tudo legal. Você vai aumentar a taxa de produção, mas a propriedade intrínseca, que é como ele funciona, vai ser a mesma. Tá? Ou muito aproximado, que é o que acontece no meio das casas. Né? Ok? Vamos lembrar, gente, eu estou falando de coisa aqui, tá? Que é conhecimento básico de mecânica de fluido, essas coisas, que é ensinado em curso de graduação, que é bem antigo, né? Hoje em dia tem o que chama CFD, que é Computational Fluid Dynamics, os caras fazem simulação matemática, existe computador avançado. Então, mas só que esses conceitos são ensinados até hoje, porque a gente usa muito disso na prática, tá? Ok? Bom, vamos lembrar aqui então uma questão. Alguns conceitos têm que ser introduzidos agora, tem a ver com reator eletroquímico, reator químico. Conceito de fração de conversão e fluxo contínuo de alimentação. Se eu tenho, por exemplo, uma célula combustível, que eu falei que é um reator de passagem única, né? Ela é sempre um fluxo contínuo de alimentação. Como é que se dá a representação da taxa de, por exemplo, de consumo de hidrogênio aqui nessa célula combustível? O tipo, ela entra na serpentina aqui e sai do outro lado. Entra aqui, sei lá, 1 mol por litro, sai aqui 1 milimolar por litro. Bom, a concentração da espécie no inlet, ou seja, na entrada da serpentina, menos a concentração da espécie no outlet, ou seja, na saída da serpentina, dividido pela concentração de entrada. Certo? Então, normal, fazendo a razão, aí vai dar 1 menos uma razão aqui, ó, out sobre 1. Então, uma conversão boa é aquela onde não vai sair praticamente nada. Né? Quando não sai nada, é praticamente quase impossível em reator prático. Mas se você entra 1 mol aqui e está saindo 1 milimolar do outro lado, é um reator que está funcionando muito bem. E você aproveita isso e recircula, joga no sistema de novo e vai injetando, certo? Bom, então vamos fazer uma brincadeira aqui, brincadeira séria, né? Vamos pegar a condição prática, onde o W é muito maior que D. Na prática é isso, né? A distância aqui que ele vai falar, vamos adaptar isso aqui para aquela camada, fazer uma adaptação drástica, mas que é didática.
essa camada aqui é gas diffusion layer, de alguns micrômetros, tá? Essa espessura dele. E a largura do produto aqui é de 10 centímetros quadrados. Então nós temos que essa razão, que essa relação se mantém, né? W é muito maior que D, né? Vamos assumir também que o controle para o transporte de massa. Nós estamos pegando a célula bem, está perto da corrente limite, ou está na corrente limite, aliás, né? E turbulência. Então, a velocidade do fluido está alta ali, está sendo uma misturação aleatória, que não segue aquelas camadas muito bem organizadas, chuta turbulência. Feito isso, então a gente vai ter que o volume da célula, o volume onde está o fluido que está sendo reagido, né? No caso do combustível que está sendo consumido, no caso da célula combustível, né? Vai ser W vezes D vezes L, que é o volume da caixinha, né? Dessa caixa aqui, ó. Né? Ok. E a fração da conversão, né? Isso aqui não é modelo de reator, tá? Isso aqui é a expressão para qualquer reator que é feito numa fração contínua. Então, atenção, não é modelo de reator, é uma expressão única. O modelo de reator entra aqui, o modelo cinético de conversão, para esse caso aqui, ó, de passagem única. A taxa de conversão vai ser 1 menos exponencial e menos A, KTM tal. O que é o A? O A é Specific Surface Area, a área específica do seu catalisador, dividido pelo volume, tá? Esse catalisador. Então, vai ser alguma coisa, o quê? Isso aqui é centímetro quadrado, aqui é centímetro cubo, em centímetro é menos 1, certo? KTM é o coeficiente de transporte de massa, que é em centímetro por segundo, tá? E aqui é o tal, que é o tempo de residência do fluido, que é L sobre V. Então tá certinho, o exponencial tem que ser dimensional, né? Vai ficar dimensional, porque aqui vai cortar aqui, centímetro por centímetro, e aqui vai dar segunda menos 1, e aqui está segunda, então tá tudo certinho. E obviamente o exponencial da crescente, né? Porque em cada passagem a concentração diminuiria. Só que ela é de passagem única, você só mede uma vez, né? Ok? Quem já viu os livros de engenharia química sabe que é o seguinte, ó, um reator de passagens múltiplas, em cada passagem vai ter esse decaimento, vai decaindo, até você consumir tudo. Como aqui o reator nosso, essa fuel cell, é um reator de passagem única, você tem que garantir que esse produto aqui, o KTM, é tão grande, esse A, que numa única passagem ele tem um decaimento exponencial abrupto, assim, ó, de forma que entrou 1 mol, por exemplo, eu vou falando, está saindo 1 milimolar, aqui está um inlet, aqui está outlet. Então você tem que ter uma alta taxa de conversão por passagem única, senão você vai ter que ficar reciclando combustível N vezes e está perdendo, tá? Ok? Você perde com isso, você tem gasto de bomba, de bombeamento, você tem outros problemas também. O interessante é ir numa passagem única, você tem um consumo drástico do combustível, né? Ok? E a gente tem também que, para esse tipo de reator, tá? O conversor, que XA vai ser uma função de Reynolds, Schmidt, tempo de residência e a razão D sobre L, tá? Ok? Bom, então, lembrando que Specific Surface Area pode ser a área BD, por exemplo, medida do catalisador fluido, tá? Então, qual que é a tarefa com isso aqui? Com esse preâmbulo de mecânica de fluido, transporte, que eu estou falando aqui. Qual seria a tarefa para essa célula combustível genérica, simplesinha, que tem um canal de escoamento retangular? Obter, então, o critério de scale-up para ela, tá? Ok? E ver como é que vai ficar a expressão. Então, com essas informações aqui, que eu peguei aleatória num livro, tá? Em 2 livros, na verdade, a gente tem o seguinte, então, que a expressão para A aqui é o L vezes W, dividido por W vezes L, D, ou seja, corta, o A vai ser 1 sobre D, o que está certo, né? Então, a dimensão de A centímetro a menos 1, aqui vai dar centímetro a menos 1. Lembrando que o D, então, é a espessura onde vai estar a gas diffusion layer, tá? Ok? Aqui eu pus ver livros de engenharia de reações eletroquímicas, das reações químicas, tá? O eletroquímico, tá? Essa expressão é igual nos dois, obviamente, tá? Assim, para cada tipo de reator e para cada tipo de escoamento do fluido, você vai ter uma expressão diferente, tá? Aí você tem os padrões, tá? Na maioria das vezes os padrões não resolvem, você tem que desenvolver uma teoria do seu reator em particular, tá? O que a gente costuma fazer é tentar aproximar o caso do reator prático, no nosso caso é um conversor de energia, né? Em um caso de forma que ele funcione entre os casos mais bem estudados dos reatores teóricos, ok? Reator, eu chamo de modelo de reator. Nenhum reator é perfeitamente pistonado, nenhum reator é perfeitamente postura perfeita, nenhum é pistonado com cascata, não. Se você é uma mistura dos dois, por aí vai. Não vou entrar nesse detalhe. Só explicar os reatores já é complicado. Eu quero que o aluno entenda os modelos básicos de reatores, tá? Ok? Bom, a gente tem para esse caso aqui, que eu fiz esse tipo de conversão aqui de passagem única, tá? Pistonado, que é o seguinte, ó.
A palavra aqui tá pistonado, tá? É o que eu falei, é um modelo que vai tendo moedas, como se fossem moedas andando aqui, tá? Ao longo da camada. Essa primeira moeda aqui, a concentração nela de dióxido de hidrogênio é máxima. A hora que ela sair aqui no outlet, a concentração é mínima. Então, imagina uma moeda, um elemento de volume cilíndrico circular se propagando aqui. Concentração de hidrogênio máxima, ela vai diminuindo à medida que vai tendo reação ao longo do reator. Aquilo era um molar, aquilo é um milimolar. Isso que eu quero dizer. Esse é o reator pistonado ideal, tá? Essa moeda, vamos dizer, com habilidade, se mantém ao longo da... Não tem difusão axial, radial. Tá? Radial tem, não tem axial. Tá? Então a gente tem para esse modelo de reator que o produto, quantidade transporte de massa, de dimensão característica, né? Dividido pela espessura do gas de Fission Layer, é 0,023 vezes a velocidade do fluido, do gás, do hidrogênio, vezes o L, que é a dimensão característica, a densidade do fluido, do gás, dividido pela velocidade cinemática, tá? Elevado a 0,8 vezes cinemática dividido pela densidade, vezes o diâmetro da calma de gás elevado a 1/3. Tá? Se, de acordo com a nossa condição experimental, a gente permite falar que W é muito maior que D, a gente vai ter então que o L vai ser 2D, tá? Por isso prática, tá? Essa vai ser a dimensão característica do nosso conversor, ok? Tá? E em termos do parâmetro que aparece aqui, ó, como sendo o argumento da função que descreve o modelo do reator, do conversor nosso, que é o produto AKTM e tal, por exemplo, a reação da célula combustível padrão, hidrogênio e oxigênio, né? Esse produto, fazendo as substituições necessárias aqui, tá? É uma álgebra bem chata, não dá para fazer, vai ser K vezes o fluido elevado a menos 0,2 vezes D, que é aquela distância da gás de hidrogênio elevada a menos 1,2, vezes L, que é o comprimento do canal por onde está sendo escoado o hidrogênio. Certo? Qual é o recado que está aqui? O recado é o seguinte, ó. Se eu fizer um reator, uma célula combustível maior, em que eu garanta que esse produto aqui, ó, se mantenha o mesmo, né? Eu vou ter uma constante no meu conversor, onde ela vai incorporar todas as propriedades do fluido, eu vou ter então a questão do grupo generalizado. Então nesse caso aqui, ó, qual que é meu grupo generalizado que garante, se eu fizer o reator em bancada, então a conversão vai converter a fração XA para ela ser equivalente, né, não é igual, né? Equivalente à conversão do protótipo. É quando o K vai ser igual para o mesmo, eu vou ter esse grupo generalizado aqui, o V elevado a menos 0,2, o D elevado a menos 0,2 e D zero. Esse é meu grupo generalizado. Fiz esse dever de casa que não é fácil, são muitos experimentos que tem que fazer, né? Porque tem algumas dicas para você fazer mais uns, menos os outros. Aí você garante que o seu reator pequeno você vai ganhar um reator grande. Não fazendo isso, aí vira aquela brincadeira do laboratório de variar coisa de forma aleatória, você não sabe para que lado você está indo. Então, isso aqui é um bom guia para você fazer esqueleto, né? É o guia padrão, na verdade, né? Ok? Você sabe que a gente tem programa para simulação, tem coisas, já tem implementações no Simulink, no MATLAB, tem o console, mas eu estou explicando aqui os fundamentos para o aluno saber. Não adianta o aluno usar o programa se não sabe os fundamentos lá por trás, né? Isso é o básico, tá? Ok? Tópico P, conceitos importantes também para reatores e conversores. Então eu chamo de tempo, espaço-tempo, é o tempo de residência. É porque essas palavras não tem muita tradução boa para o português. Tá? Space Time Wield, e por aí vai, tá? Space Velocity, por aí. Então eu vou chamar de tal ST, de aqui VVE, tá? O tal ST, ele é o volume do reator interno, que no caso é o volume do canal, que é o volume do canal do escoamento do fluido, mais o volume da camada difusional, que é micrométrico, vai dar lá do ponto de vista prático, 99,99% volume do canal. Então o volume do canal de escoamento do fluido dividido pelo V0, que é a vazão, tá? V0 aqui é o que? O que alguns chamam de G, o que, tá? É volume por tempo, tá? Por exemplo, litro, tá? O segundo é menos 1, tá? A vazão, tá? Que em inglês não tem tradução, né? Chama volumetric flow rate, tá? Volumetric flow rate é o que a gente chama em português de vazão, tá? Bom, então isso aqui é o tempo de residência média, né? E tem o inverso dele, que é tem uma utilidade grande, depois a gente vai ver na simulação, tá? Que é o VVE, que é 1 sobre o tempo de residência média. Ou seja,
vai ter a ver com a taxa de conversão quando fica muito pouco tempo dentro do reator. Porque o que é um reator bom? Nesse caso, pistonado de passagem única, que chega na célula combustível. É como eu falei, é que na entrada do reator a concentração é máxima, na saída dele a concentração é muito pequena, consumindo quase todo o reagente. Né? E que isso aconteça num tempo rápido. Mais rápido possível dentro do óbvio, né, da prática. Né? E isso vai estar embutido depois desse parâmetro aqui. Ó. Converteu uma fração grande, 99%, por exemplo, de conversão, entre o inlet e o outlet, e no tempo curto, então a reação a catálise foi muito rápida, né? Okay? Então você tem um reator que tem características geométricas boas e catalíticas também muito boas. Por exemplo, um conversor pistonado de passagem única controlado por transporte de massa, nós vamos ter essa expressão aqui para a corrente máxima no limite e o modelo cinético do reator. Vamos ter que a corrente máxima, lembra-se, NF, que é concentração de entrada no inlet, na entrada do canal, vezes a vazão, que multiplica 1 menos o exponencial de menos o coeficiente de transporte de massa, a área específica, dividido pela vazão. Nós podemos expressar isso aqui de forma genérica, também sem modelo de reator aqui, tá? Isso aqui é um modelo, tá? Que está aqui dentro, modelo pistonado, tudo. Ah, não quero o modelo de reator, só quero saber que ele é de passagem única. Eu tenho como medir facilmente a entrada e a saída o tempo todo. Então, sobre isso aqui, ó. Quantidade limite vai ser MF, a vazão, que multiplica a concentração de entrada e a concentração de saída. Ok? SVE aqui, né? Que é o inverso, né? Que eu vou chamar de velocidade espacial. A velocidade espacial, então, para esse tipo de reator aqui, conversor eletroquímico, vai ser a quantidade limite dividida por MF, o volume do reator, tá? Ok? Menos a diferença da concentração que entra e a corrente que sai. Então, aqui fica embutido, ó. Se tem uma catálise boa, esse número aqui é grande. Desculpa, se eu tenho um transporte de massa bom, esse número aqui é grande, que é a corrente, né, limite por difusão. Então o numerador foi grande. Se você tem um reator que funciona bem, do ponto de vista de geometria, você vai ter que essa diferença aqui, ó, ela vai ser grande. Essa é pequena, desculpa, que isso aqui vai ser praticamente zero. Então, você tem diversos valores desse número aqui em relação se a transporte de massa difusional é bom e se a taxa de difusão, de conversão também é boa, porque esse número vai ficar grande no numerador e esse aqui, essa razão aqui vai variar bastante no denominador, ou seja, um conversor ruim, ele vai dar um Cin menos um C alto muito próximo do outro, então vai explodir esse número aqui. Um conversor muito bom, esse aqui vai ser praticamente zero, vai maximizar o denominador. Aí esse vai ser o número aqui, dividido por um número maior. Então vai ter vários valores possíveis para um reator que funciona bem, um conversor eletroquímico em termos da velocidade espacial, certo? Então na próxima aula eu vou falar dos modelos canônicos dos reatores, tá? Que são 4, tá? Modelo de box, exilivase, pré-eletrodo plano, modelo de exilivase, pré-eletrodo poroso, o modelo de Shepard para vários tipos de bateria, que é um modelo para tirar parâmetro principal, macroparâmetro que a gente fala, e um modelo adicional que eu peguei de um outro autor, que eu esqueci o nome dele. Na próxima aula eu vou falar sobre isso, ok? Isso aqui é importantíssimo, reler isso aqui, pegar os livros para estudar bastante, que é uma área difícil da engenharia química, ok?